As manifestações literárias no Brasil colônia, ecos de um início de literatura no Brasil, o quentismo. Vamos nessa! Fala galera, beleza? Ivo Júnior na área, trazendo mais um vídeo para vocês agora sobre a origem da literatura em língua portuguesa aqui no Brasil, a escola literária do quentismo. Então vamos nessa. Cara, ir para o desconhecido, né? Ir rumo ao desconhecido. Não. Fala aí galera, beleza? Ivo Júnior na área, trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez sobre a origem da literatura em língua portuguesa aqui no Brasil. Quentismo, primeira escola literária escrita aqui em terras tupiniquins. Então vamos lá? Então tá aí o quentismo, obviamente tem esse nome porque foi iniciado o movimento literário em 1500, ano do descobrimento, achamento, né, das terras brasileiras. Deixa eu passar para esse cantinho aqui, que aí a gente pode falar um pouquinho melhor. Galera, já imaginaram vocês irem rumo ao desconhecido? Terras nunca dantes visitadas, né? Como diria o Luís de Camões em Os Lusíadas. Essa foi a mesma sensação que Vasco da Gama teve ao encontrar novas terras por meio das grandes navegações. E a mesma sensação que teve, por exemplo, Neil Armstrong aí, quando pisou na Lua, né? Encontrou não, né? Pisou na Lua pela primeira vez. Ele estava indo rumo ao desconhecido, ninguém tinha visitado a Lua até então. Assim foi para encontrarem o Brasil, ninguém tinha navegado por essas áreas antes. Então o desconhecido era o mesmo, tanto pelo Neil Armstrong quanto pelas grandes navegações portuguesas aí, até o encontramento, o achamento aqui das nossas terras brasileiras. Imagino eu que tanto as grandes navegações portuguesas quanto o Neil Armstrong tiveram um momento de emoção muito grande quando eles conquistaram o seu objetivo, né? Quando chegaram na Lua, quando encontraram uma terra desconhecida e mandaram aquele terra à vista, né? Acho que a emoção deve ter sido muito grande, assim como o choque cultural, o impacto cultural que essa nova terra encontrada causou, né? Então ele encontrar novos povos que eram bem mais primitivos em termos tecnológicos, né? Não usavam roupa, não tinham vergonha, falavam uma língua completamente diferente. Então esses foram apenas alguns dos choques culturais, das diferenças culturais que os portugueses encontraram quando chegaram aqui no Brasil, né? O Brasil ficou sob o domínio português, né? O Brasil ficou colônia de Portugal mais ou menos por 3 séculos. Aí eu fiz um esqueminha aqui. Dentro da literatura, como que aconteceu o que aconteceu, na verdade, nesses 3 séculos que o Brasil ficou sob o domínio de Portugal e como que isso refletiu dentro da literatura. Vamos lá. Colegas, então, a produção literária no Brasil colônia, ela durou 3 séculos, né? E ela é dividida aí de acordo com esse esquema que tá aí para vocês, tá bom? Então, no século XVI, a metrópole procurou garantir o domínio sobre a terra descoberta sob 3 formas: implantando as capitanias hereditárias, enviando os escravos da África para povoá-la e enviando jesuítas para catequizar os índios, que é a Companhia de Jesus do José Anchieta, que a gente vai ver daqui a pouquinho mais à frente. No século XVII, a cidade de Salvador era o grande centro político, econômico, financeiro do Brasil, né? E aí ela era povoada por aventureiros portugueses, índios, negros e mulatos. E aí o comércio do açúcar era a atividade econômica mais comum. E no século XVIII, a região mais importante, digamos assim, no Brasil era a região de Minas Gerais. E lá transformou-se no centro da exploração do ouro, né? E também foi o palco das principais revoltas políticas contra a colonização portuguesa, já visando uma independência do Brasil. Entre os movimentos que a gente destaca está a Inconfidência Mineira, né? Da escola literária do arcadismo, que a gente vai ver também um pouquinho mais à frente. O primeiro escrito em língua portuguesa aqui em terras brasileiras é o escrito da Carta de Pero Vaz de Caminha, contando como era essa terra, né? Como eram as pessoas que aqui residiam à época do descobrimento, né? Tem até um fragmento aí no slide, fala assim, ó:
A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como tem em mostrar o rosto. Então percebam vocês aí que a grande surpresa, o grande choque de cultura, o choque cultural dos portugueses para com os índios foi eles andarem nus, eles andarem sem roupas e sem nenhuma vergonha quanto a isso. Então, durante esses 3 séculos aí do Brasil colônia, tinha algumas complicações dentro da parte da literatura. Por exemplo, toda a literatura que era produzida no Brasil, ou que era vendida no Brasil, ou que chegava até o Brasil, ela era impressa em Portugal. Ela não tinha nem imprensa, nem gráfica, nem universidade, nem qualquer outro aparato tecnológico que auxiliasse a propagação da literatura aqui em terras brasileiras. Não tinham escritores, não tinham leitores sequer. Daí vem o questionamento, né? O que se produz em 1500 é uma literatura brasileira ou são ecos de uma literatura brasileira? Porque o Pero Vaz de Caminha não é brasileiro. O que ele escreveu não foi para o Brasil, foi para o rei de Portugal. Ele escreveu apenas uma carta relatando as belezas naturais, como que era um povo, como que era a linguagem, o que tinha de riqueza em termos de ouro, de prata, de plantações, toda a região litorânea ali, ele só descrevia isso. Isso é ou não é literatura, né? That's the question. Para uma galera, sim, é literatura, é uma produção literária brasileira, e tem uma outra galera, outros teóricos literários, que afirmam que a gente só tem literatura a partir do Gregório de Matos, que é um dos primeiros autores brasileiros, nascidos aqui, que escrevem sobre os problemas sociais aqui do Brasil. O que se escreve aí em 1500, durante esse período do quinhentismo, é o que a gente chama de literatura de informação. É um tipo de literatura muito comum em Portugal à época das grandes navegações, que consistia em relatos, cartas de viagem, diários de navegação e outros tratados descritivos. Os textos guardam pouco valor literário, porém muito valor histórico, como a gente pôde observar aí. Essa carta do Pero Vaz de Caminha é conhecida como o primeiro escrito em língua portuguesa aqui no Brasil. Né? Então, colegas, para ilustrar essa linguagem, para ilustrar e para mostrar para vocês como eram esses textos, né, trouxe aqui um fragmento da carta de Pero Vaz de Caminha. Nós vamos analisar 2 fragmentos, esse é o fragmento 1. Ele fala assim: dali houvemos vista de homens que andavam pela praia, cerca de 7 ou 8, segundo os navios pequenos disseram, porque chegaram primeiro. Ali lançamos os batéis e esquifes à água, e vieram logo todos os capitães das naves a esta nau do capitão Mor, e ali conversaram. E o capitão mandou no batel, à terra, Nicolau Coelho, para ver aquele rio. E quando começou a ir para lá, acudiram à praia homens, aos 2 e aos 3. Assim, quando o batel chegou à foz do rio, estavam ali 18 ou 20 homens, pardos, todos nus, sem nenhuma roupa que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rijos para o batel, e Nicolau Coelho fez-lhe sinal para que deixassem os arcos, e eles os pousaram. Mas não pôde ter deles fala nem entendimento que aproveitasse, porque o mar quebrava na costa. Então, cara, olha que interessante. Os portugueses consideraram que eles não conseguiram se comunicar com os índios devido ao mar que quebrava na costa. Olha só, não era devido à linguagem não era um que falava em língua portuguesa e o outro que falava em uma outra língua indígena. Não é por causa do barulho do mar que quebrava na costa. Esse choque de cultura, o português ele não conseguiu absorver na primeira, né, de primeira. Então ele acreditava que eles não conseguiriam se comunicar por conta do barulho do mar. E obviamente não era isso, eles estavam falando línguas diferentes, né? Se vacilar, até os próprios índios ali, dentro dos índios, tinham índios de lugares diferentes e de línguas diferentes. Então podiam ter 3 línguas ali sendo faladas no mesmo momento da comunicação, e aí obviamente a comunicação ia sair ruidosa. Novamente ele menciona que os índios estavam nus, e aí eles não têm vergonha disso. Isso chama muita atenção, na carta ele menciona isso diversas vezes. E aí agora o fragmento 2. De ponta a ponta é toda a praia rasa, muito plana e bem formosa. Pelo sertão pareceu-nos do mar muito grande,
porque a estender a vista não podíamos ver senão terra e arvoredos, parecendo-nos terra muito longa. Nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata, nem nenhuma coisa material, nem de ferro, nem as vimos. Mas a terra em si é muito boa de ares, tão frios e temperados como os de Entredouro e Minho, porque neste tempo de agora, assim como achávamos, como os de lá. Águas são muitas e infindas, de tal maneira é graciosa que, querendo aproveitá-la, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Mas o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente, e essa deve ser a principal semente que Vossa Alteza deve lançar. Dois comentários aqui sobre esse fragmento 2. O primeiro é que em outros momentos, em um momento posterior, em uma outra carta, o Pero Vaz de Caminha ele relata que ele traz um índio, né, pro seu navio, e o índio sobe lá pro navio, e aí o índio vê um anel de ouro, um colar de ouro de posse, né, do capitão, e ele aponta pro ouro e aponta pra terra, aponta pro ouro e aponta pra terra, como se estivesse falando, olha, aqui também tem ouro, aqui também tem prata. Aí eles trazem um bicho, eu não sei qual, eu não lembro qual é o bicho, não sei se é uma galinha, ou... Ele traz um animal, e o índio olha para esse animal com estranheza, como se fosse falando assim, ó, esse animal não tem por aqui, por essa região, né? E a outra é essa parte aqui, ó, que é disparada, é a parte mais importante que mudou a história da nossa nação. Ele fala aqui, ó, mas o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece, será salvar essa gente. Como que na concepção portuguesa de um colonizador, né, que está se tornando agora, seria salvar esta gente. Salvar essa gente, nesse caso, seria implantar a fé católica. Salvar essa gente, ó. E essa deve ser a principal semente que Vossa Alteza deve lançar. Ou seja, a implantação da religião católica, da religião cristã aqui no Brasil, é a maneira que o Pero Vaz de Caminha encontrou e sugeriu para o rei de Portugal para que a nossa gente fosse salva, na concepção, é claro, do colonizador. Então, pensando nisso, pensando nessa dica que o Pero Vaz de Caminha deu para o rei de Portugal, o rei enviou aqui diversos jesuítas, com uma única missão, né? Catequizar os índios. E esses jesuítas deixaram várias cartas, tratados descritivos, crônicas, histórias e poemas, todas elas voltadas quase que exclusivamente para a catequização dos índios, né? Dentre o autor que mais se destaca nessa literatura catequética, que a gente chama, é o José Anchieta, né? O José de Anchieta. Ele é espanhol, né? Nasceu nas Ilhas Canárias, viveu aí de 1534 até 1597. Da produção literária catequética de Anchieta, a gente vai destacar dois pontos. O primeiro é o teatro, né, de Anchieta. O teatro, disparado, foi a melhor forma que ele encontrou de cumprir a sua missão catequética, porque era muito difícil pregar para indígenas, para escravos da África, colonizadores portugueses, não havia uma uniformidade linguística. E o teatro catequético, o teatro religioso, ali, a encenação do evangelho, foi de fundamental importância para que os colonizadores conquistassem seu objetivo, que era a catequização. José de Anchieta também escreveu poemas, todos relacionados à religiosidade e à catequização, né? Então escreveu poemas religiosos, escreveu poesia épica em louvor ao governador-geral, o Mendes Sá. Ele fez crônicas históricas e ele conseguiu escrever uma gramática do Tupi, que se chama A Arte da Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil. E para finalizar, né, o José de Anchieta teve grande liderança espiritual no tempo, né, do quentismo aqui no Brasil. Ele é chamado de Apóstolo do Brasil. Ele foi beatificado em 97 pelo João Paulo II, e o processo de canonização do José de Anchieta ainda está em andamento. Então, senhores, espero ter ajudado de alguma forma aí nos seus estudos, né? A aula de hoje a gente conheceu um pouco mais sobre a escola literária do quentismo, a literatura de informação, na qual a gente pôde analisar fragmentos dos primeiros textos literários escritos aqui em terras brasileiras, né? A gente levantou o questionamento se é ou não literatura esses textos, essas cartas, essa literatura de informação, né? Não há um consenso dentro da literatura sobre isso.
E por fim a gente conheceu aí o José de Anchieta, a literatura ou a literatura catequética, tá bom? Espero ter ajudado, contem sempre comigo, um abraço e até a próxima. Tchau, obrigado!